boa tarde. Estamos no ar com Entre Família. É bem estranho sem ouvir a vinheta aqui embaixo, você não acha, não? Aí, tá vendo? É tipo assim que a gente tá aqui, meio que no cego. Ah, só pra assustar você de casa, tá funcionando a televisão, só pra entender que a gente conseguiu ouvir o barulhinho da vinheta e tal. A gente quis passar isso pra nossa diretora, porque ela nos passou essa questão da vinheta não chegar. O que você Será vai que fazer? cola? Olha aí. Não, não cola. Não sai? Não cola, Cris. Esse rolo aqui. Vem, testa aí. Esse funciona. Mas deixei de rolo pra resolver mesmo. A gente tava distribuindo o cenário aqui, que agora que eu fui reparar que tava cheio de presepadinho. Olha o que eu achei aqui também, ó. Aí também, ó. Pronto. Estamos em construção aqui do nosso cenário. Você que chegou agora. Em julho nós vamos ganhar um novo cenário. Inclusive, todos os dias a gente vai lá dar uma espiadinha. Os convidados vêm aqui, a gente faz praticamente uma excursão. Eu não vou nem contar pra vocês que a gente já tá apaixonado pela poltrona nova. A gente já tá assim, tipo... A gente foi sentar na poltrona nova, voltando pra essa aqui. Foi. Dá um ficou negócio. triste. A mesma coisa quando você vai experimentar um carro novo e volta. Não, você vai café da manhã de hotel, chega em casa, é pão de ontem, sabe? Tipo, nossa, café da manhã do hotel. Mas olha, obrigado a você que é Anjo da Esperança, um novo cenário, uma nova dinâmica para esse programa servir como ferramenta para ajudar muitas pessoas, como a pauta de hoje, Aninha. Fantástico, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você esteja acostumado a ouvir sobre crianças, que é a ansiedade de separação. Sabe quando tantas mães sofrem, né? Quando leva a criança para a escola e aí a criança chora e passa o dia chorando e toda hora pergunta se já acabou, se tá na hora de voltar para casa. Você fala que vai sair, mas quando você volta? E aquela ansiedade que a criança sente, né? Porque afinal você é o mundo dela, como mãe, como pai, e ela fica ansiosa de ficar longe de você. Só que hoje a gente vai falar sobre esse problema em adultos. Olha aí, mas eu não sabia que tinha... Até nesse caso tem mãe que é mais preocupada que o filho. Tipo, a mãe leva pra escola, cria todo um drama, chega lá, peraí, você já vai criança, ir? tchau. Você não vai chorar por mim? Aquele negócio, criando uma expectativa, jogando tá chorando a pessoa. É você. A mãe fica mal e tal. Né? E cria todo um peso, um fardo pra criança desnecessário. E, na verdade, é a mãe que está passando por isso. Claro que a gente está falando desse caso específico, mas existem outras situações no qual, às vezes, um trauma, ou até mesmo a pessoa é apegada a um lugar, a casa, né? Pessoas especiais, por quê? Ela não consegue, ela tem essa dependência. Por que isso ocorre, né? Nessa sigla TASA aí, por exemplo, dessa questão de ter esse medo da separação, Aninha. E qual que é ali o limite entre a gente estar falando de algo saudável, né? Que é essa coisa da saudade e tal. Tipo, não quero ficar longe. Você imagina passar 10 dias aí longe da Silvia? Ixi, eu não gosto de passar, não. Não gosto de passar longe, gosto de dormir juntinho. E quando que é a saudade, quando que é a ansiedade de separação, né? Que diferença é essa? E por que que algo que é tão mais comum em crianças pode ainda se manifestar na fase adulta, quando o nosso sistema nervoso, emocional, já está tão mais maduro, supostamente, né, que a gente não vai ficar com medo de morrer, a gente sabe que a pessoa vai voltar. A criança não tem essa certeza, né? Mas por que que a gente, na fase adulta, os seres humanos adultos, podem manifestar um transtorno, um problema que é tão comum em crianças? O que será que acontece? E aí, tem alguém na sua casa aí ou não? Vizinho, fala, não dá susto nela. Fala nela que agora você tem que fazer parte da consciência madura da gente poder entender esse processo. Tem dúvidas? Quer saber um pouquinho mais? Hoje o nosso especialista vai estar sentado na sua sala. A gente faz um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta! Aninha, esse intervalo é rápido, dá só para dar aquela respirada assim, né? Começar a ligar a máquina, tá fazendo bolo. Não, peraí, não vou conseguir fazer bolo. Quem mandou também marcar o horário de bolo agora, né? Com certeza, agora é hora de assistir o Entre Família. Qualquer coisa, põe a Siri, a Alexa, põe o timer no celular, para fazer o trabalho de contar o tempo enquanto o bolo tá no forno, que é hora de assistir o Entre Família. Gente, a gente tá sem o áudio da vinheta aqui, mas não precisa, né? Que eles estavam fazendo um assovio tão igualzinho. Tá, porque a gente não tá ouvindo aqui, porque normalmente você de casa ouviu, mas a gente não ouviu o que é. E como ele faz igualzinho? Porque a gente tem saudade dessa musiquinha. Quando essa musiquinha dá, você pode estar na cozinha, você pode estar no quarto lá. Olha, voltou o meu programa de todas as tardes, o Entre Família. Esse tema fantástico, agora a gente quer a participação do povo de casa, né, Com certeza. Você se identificou? A gente estava falando no bloco anterior sobre o transtorno de ansiedade de separação em adultos. Será que você se identificou com o assunto? Você conhece alguém aí que, nossa, eu não posso dizer para a pessoa que eu vou viajar, que eu vou passar um dia fora, que eu já percebo que ela fica mais desesperada, fica mais ansiosa. E não é ciúme, não. E não é aquela mensagem, onde é que você tá? Não é disso que a gente está falando. Esse é outro não é programa de que a ciúme. gente pode fazer. Mas esse aqui já é um transtorno mesmo. Algo que passou da questão de um ciúme, de uma saudade. Porque tem muita gente que fica procurando doença no Google, na televisão. Tá aí, ó. É isso que eu tenho. Não, você tem às vezes saudade, né? Sei que eu tenho. Não, às vezes você tem que tratar esse ciúme. Né? Mas a gente está falando de outro nomezinho. Estou falando de um transtorno, né? De ansiedade, de separação,
que já passou, já é algo aí, né, colocado como algo patológico. Aham, e se você se identificou com esse assunto, ou se você tem experiência, alguém que é próximo de você, ou mesmo, como é que você lida com o medo de ficar sozinho? Com medo de que todo mundo que está ao seu redor se afaste e você fique sozinho. Você pode contar isso pra gente também no nosso WhatsApp, né, Cris? Fácil, tá aqui, ó. DDD 12 983 15 0249. Olha, eu vou te perdoar, tá? Porque já devia estar no teu celular. Sim. Tá? Não, Finge que não viu, que não tá ainda. Finge. Vai, faz aí. A gente deixa você salvar sem a gente ver, vai. Aponta a câmera para o recorde aqui, isso. Aqui, aponta ali a câmera, vai te levar para o WhatsApp, salva. A gente vai fazer de conta que você está aqui já há 2 anos, não pegou o nosso WhatsApp. Ah, mas Cris, eu não queria me identificar. Quem pediu para te identificar? Tu não tem aquelas pessoas assim que a pessoa diz, manda aí pra mim, aí tu vai procurar, tu viu que tu não salvou o contato da pessoa. Verdade. Aí tu fica um me tempão. Me dá um oi, tipo assim, ó, não sei nem procurar teu nome. Ai, que vergonha. É isso aí. Me dá um oi aí que eu tô na correria. Na correria que você clica ali. Pô, não anotou o número da pessoa. Nossa, que vergonha. Cara, vem aquele pau. A pior coisa é mentir. Troquei meu chip. Nossa, sim. Perdi minhas conversas. Perdi minhas conversas, tô assim. Para de conversa. Eu não sei se eu tenho teu número. Deu. Seja sincero e pronto. Só lê o nosso aqui no QR Code que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tá? Fica aí, se não quiser se identificar, manda anônimo. Participa, o programa hoje é para te ajudar, tá bom? Simbora. Bora lá, Aninha. Nosso convidado já é de casa. Hoje, inclusive, ele veio com um membro da família que está aqui. Verdade. É um filhão, muito parecido com ele, diz que é uma versão melhorada. Eu também tenho uma versão melhorada lá em casa. É gostoso. O Mikael já tá grandinho, né? Tem 9 anos. Mas ele é tão lindinho. E aí eu perguntei pra ele agora há pouco quantas vezes alguém por dia chega na cabeça dele e faz assim. E o Mikael já tem 9, né? Não é mais a criancinha de 4, 5 anos. Imagina. Que já não, a gente não gosta, né? Que chegue. Eu ia detestar que chegasse no meu cabelo e ficasse sacudindo. A gente faz umas coisas com criança que a gente não faria com adulto, né? Agora o meu já tá caindo, não quero ninguém mexer. Né? Deixa aqui por enquanto que os que estão, né, os moicanos, os últimos moicanos estão resistindo aqui. Por não, coloca a mão na minha cabeça. Pode dar spoiler da cadeira? Será que pode? Não? Eu acho que eu vou dar spoiler da cadeira. Na cadeira a gente pode encostar sem ficar assim, ó. Isso. Nessa cadeira aqui, com todo o respeito assim, que nos serviu por muitos anos, eu consigo contar minhas vértebras. Naquela lá, eu penso em entrevistar as pessoas. Aqui eu lembro que eu tenho coluna, que eu tenho uma dor. Nossa. Nesse novo cenário, não. Eu lembro só de entrevistar as pessoas, coisa boa. Eu vou até mexer meu body pack aqui atrás, que ele me dá uma chance, estando mais de lado, de mexer. De eu conseguir dar uma encostada melhor aqui. Agora que a gente não pode conversar com o nosso convidado. A gente não pode esquecer de apresentar o nosso convidado. Com certeza, né? Dr. Pablo Canales, que está aqui com a gente, é argentino, médico especialista em psiquiatria, pós-graduado em medicina da família e comunidade, e está no time do Cevisa, o Centro de Vida e Saúde, que fica por aqui em São Paulo também, não é isso mesmo? Faz um tempinho que eu já saí do serviço. Não tá mais no serviço? Minha gente, tem que atualizar esses negócios aqui, né? Deixa eu passar um pouquinho. Não, doutor. sério mesmo, sem brincadeira. Deixa eu falar aqui com o pessoal da câmera, produção, só uma reuniãozinha rápida aqui. Por favor. Produção, faz só um pouquinho, tá? Acho que deve ser, o sexto já. Mas com certeza. Rapidinho, dá uma atualizadinha só. Não, vou começar com a diretora básica. desse programa, porque tá demais isso daí. Só o sexto convidado. Tem gente que já está em outro país e tal. A gente trocou de cônjuge. E aí temos que atualizar só um pedido básico. Voltamos espero agora que a parte do cônjuge seja mentira. Eu espero que seja exagero da sua parte. Não aconteceu isso ao vivo, não, né? Não? Não. Não estava aqui? Não, eu acho que tinha mais tempo de casado e não que trocou de cônjuge. Não sabe? Meu Deus então, do céu. Vamos convidar. Socorro. Vamos lá. Eu vou continuar conversando com o Dr. Pablo aqui. Muito obrigada por ter vindo. Acho que aqui no português é o quê? Terceira vez que o senhor vem com a gente? Eu acho que vocês estão arriscando demais, porque é a terceira vez mesmo. Olha, a gente só chama de novo quando é legal, né? É isso aí. Então seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estar com a gente. Você já esteve aqui? Não, com vocês terceira vez. Só? Só. Gente, mas passou, para mim muito. Vocês estão arriscando a terceira na Argentina é assim, a terceira é vencida. Não. Se passa a terceira, já tô de boa. Já... Parece que eu conheço. Pois vai vir a quarta e vai vir no novo. Vai vir no novo. Quem vem na transição vai ter que vir no novo cenário. Isso aí. Vamos arriscar mais algumas vezes ainda. Com certeza. Já dei uma olhadinha no novo cenário, olha. Gostou, doutor? Muito bom. Ai, e só para adiantar para você de casa, não sai do nosso programa não, se você está curioso para ver o programa novo, porque hoje a Maureen deu uma passadinha lá e vai mostrar a nossa casa nova. Um pedacinho? Tem VT. Então, se você quiser conhecer o novo cenário, dá uma espiadinha, não perde o programa de hoje, tá bom? Agora, Aninha, vamos perguntar aí para o doutor, já para construir essa questão, porque às vezes é uma linha tênue para quem está em casa, para quem vive o assunto, é muito claro, o doutor que estudou isso a vida toda, é muito claro, ele recebe isso no consultório diariamente, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, fica assim, o que é saudade, o que é ciúmes mesmo,
E o que é esse transtorno dessa ansiedade de separação? Doutor, existem diferenças básicas para a gente poder elucidar o nosso telespectador? A gente estuda em medicina e é extremamente frequente ver, as avós sabem, quando um bebê de 8, 9 meses começa a se estranhar com outras pessoas, começa essa famosa ansiedade de separação. Ah, que ele já está aprendendo, ele já... Porque até lá não identificam muito bem quem é papai, quem é mamãe, mas já com 8, 9 meses o ser humano consegue começar a identificar melhor, a entender um pouquinho mais quem são os progenitores ou aqueles que cuidam dele e começa a sentir um temor normal que vai normalmente até os 18 meses de idade, lá pelo ano e meio, tá? Mas já pelos 2 anos deveria melhorar. Isso normalmente. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade e separação, a gente está falando de uma ansiedade que causa a separação da pessoa que cuida dessa criança, que cuida desse adolescente, que cuida desse adulto, ou que é muito próximo a esse adulto, porque, como vocês introduziram hoje, pode acontecer também como sintoma de outras patologias ou se manter por mais tempo. É uma ansiedade que transtorna o dia a dia da pessoa, vira uma coisa extremamente pesada, ruim, é difícil de lidar com isso. Então você vê que não é só um choramingo, não é só uma birra, não é só um probleminha aí do ai, não vai, ai, não me deixa sozinho, ai. Não, já vira uma questão que tende a ser mais pesada. A pessoa tem esse problema, literalmente, de passar por uma situação de muito medo. Passa por uma situação de muito medo a ficar sozinho, muito medo a que aconteça alguma coisa com alguém muito próximo, que sente que é cuidador ou companheiro ou companheira. E isso é extremamente difícil dele lidar, inclusive até dando sintomas, dor de barriga, dor de cabeça, aumento da pressão arterial. Irritabilidade é algo que também pode aparecer? Irritabilidade, porque não consegue dominar. Sempre a ansiedade tem muito a ver com o controle da situação. As pessoas ansiosas têm muita necessidade de controlar aquilo. E quando vai acontecer uma coisa que não tem controle, o medo toma conta. E aí você perde essa noção do raciocínio, que o raciocínio te traz para... Calma, tá tudo bem, é só vai até o supermercado. Daqui ao supermercado não vai acontecer nada. Calma, tá tudo bem. Essa ansiedade de separação pode acontecer por conta do afastamento de 2 coisas. O lugar onde a pessoa se sente segura e as pessoas com quem ela se sente segura também. É mais ou menos isso? Normalmente é muito mais pela pessoa, tá? Por isso que normalmente tem uma tendência a querer estar junto, independente do local. Tá. Você vai embora, independente de onde você me deixar. Pode ser a casa dos meus avós, que eu não me sinto bem, e aí fui embora, ou você me deixar em casa com os meus avós, dentro de casa, como criança, e o pai vai embora e sente a mesma ansiedade, a mãe vai embora e sente o mesmo... Mas é um sofrimento, não é uma coisa, sim, é isso mesmo, vai. Não, a criança sofre, o jovem sofre. O adulto sofre, não é uma coisa que ele consegue controlar. A gente tem tratamento, obviamente, mas é com isso que a gente consegue controlar essa situação de sofrimento. Eu estou ouvindo ele falando e eu estou me lembrando de um casal muito próximo meu, que os sintomas que ele vai dando vão me fazendo pensar que talvez esteja mais perto da gente do que o que a gente pensa. É que nós normalizamos muito e colocamos no mesmo pacote a birra, a manha com o transtorno. Isso saudade e tal, e não é a mesma coisa. Porque nós temos infelizmente, né, um pai compara um filho com outro, um pai compara um filho com outra pessoa. Fulano também teve, e nós somos únicos. Por muito tempo, doutor, a psicologia não foi uma opção, né? Nem era levada a sério dentro do conceito como uma forma de ajudar nessa questão do comportamento e transtorno. Pergunto para o senhor, tanto aquele que tinha a birra, a manha e a patologia ficaram no mesmo guarda-chuva. No mesmo guarda-chuva e tiveram que lidar cada um com um ponto de partida diferente. Ou seja, a pessoa que tinha uma patologia teve que lidar da mesma forma com que a pessoa que estava com uma saudade ou com um pouquinho de manha da idade. Pergunto, existem pessoas que conseguiram, digamos, através de uma resiliência, uma antifragilidade, superar e ficar tudo bem.
Mas tem Isso. pessoas que puderam carregar da infância até a fase adulta isso e até não dando nome, porque como normalizou, achou que era uma fase e inconscientemente talvez aquilo ainda seja uma dificuldade da pessoa de sair de casa, um medo, e ela não faz uma conexão com a infância, por exemplo. Isso pode acontecer? Sim, você estava brincando hoje com o Mikael, meu filho, da quantidade de vezes que alguém fazia assim na cabeça. A gente lida com isso não com uma passadinha na cabeça, assim, para com isso. E então aí a pessoa se sente agredida se ele pensa desse jeito, se ele sofre com isso. Então guarda. E o sofrimento que você vai guardando, isso estoura em algum momento. E muitas famílias têm esse preconceito ruim, que é frescura, que não tem nada a ver, e guardam aquilo ou vão empurrando até que chega um ponto que a pessoa que está sofrendo com isso, depois de anos, consegue falar e se sentir entendido e compreendido e conseguir lidar com aquilo. Então, é uma realidade extremamente forte, especialmente nas pessoas mais simples, no interiorzão, onde não tem tanta educação. Para com isso, pá! E vai, se vira, não vem com frescura para o meu lado. E a pessoa que está sofrendo, hoje eu estava conversando de justamente isso, um lugar mais no interiorzão, mais humilde, com um índice de suicídio alto, por conta dessa falta de compreensão, dessa falta de entendimento. Por isso que é tão importante fazer esse tipo de programa, para levar essa informação para pessoas, mesmo em lugares que estão mais longe das cidades, né? Com certeza, não é assim, na minha época não tinha bullying. Na sua época, bullying não tinha nome, mas não quer dizer que ele não já acontecesse. E muitas vezes, dentro de casa, acontece exatamente isso que o Cris falou. Aquilo que a gente está falando aqui hoje tem nome. Então é ansiedade de separação. E por tantos anos, quem sabe, a gente fica preso na ignorância, chamando de frescura, de bobagem. Não é. Se te faz sofrer, não é bobagem. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui, inclusive, para te ouvir. Você pode usar o nosso WhatsApp para conversar com a gente. Manda sua interação no DDD 12 983 15 0249. Se identificou com o tema de hoje? Está sentindo aí, olha, eu acho que esse assunto é para mim. Eu acho que eu sinto tal coisa. Aí é ansiedade de separação. Aproveita e não sai daí, porque ainda hoje a gente vai trazer para você alguns sintomas, alguns sinais de que a ansiedade de separação está acontecendo ali na fase adulta. E você vai ter certeza de quais são os sintomas, quais são ali os caminhos. Tá na hora de prestar atenção nessa dor, nesse sofrimento aqui. Combinado? Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com você aí de casa. Onde é que você está agora, hein? Está no quarto, está na sala, está em outro fuso horário. Então, boa noite para você também. Uma ótima manhã, não só na nossa tarde aqui. Que bom! E a gente quer enviar para sua casa um guia para você lidar com várias questões especiais. Vem comigo, olha só, que bacana essa revista aqui, pronto, aqui na frente. Olha só que legal, gente. É uma revista fantástica. É Sentimentos, a Ciência do Existir. Meu querido, para você que não sabe se você teve um trauma ou não, tem dificuldade, olha, eu não quero ir direto no psicólogo, calma. A ideia é você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e o psicólogo é uma bênção de Deus para você. É verdade, Deus. Inclusive aqui a nossa doutora, Rosana, ela colocou na mesma frase, fez um desenho muito especial, do desejo de Deus para que você possa ter uma vida plena, inclusive psicológica, e o quanto Deus está interessado que você possa estar bem em todas as áreas, física, mental e espiritual. A questão toda, como que eu estou lidando com a ansiedade? Tem um material aqui fantástico sobre ansiedade. A doutora, além dos 3 pós-doutorados dela, ela tem uma aplicação, Ela é muito pedagógica nesse conceito. Mas, Cris, quanto que o material de uma pessoa dessa que produziu custa? Olha, é um valor agregado, tem um custo agregado, mas já foi pago, cheirinho do Anjos da Esperança, um projeto que dá sustentabilidade à nossa rede. Vamos dar jeito nas questões emocionais? Vamos pegar uma leitura de qualidade para a tua vida? Quanto tempo você passa assim, às vezes, no celular? Imagina se você lesse um guia prático desse. Sentimentos, a Ciência do Existir. Vamos ligar agora, 0 operadora 12 21 27 3121. Se estiver ocupado, espera um pouquinho, tá? A pessoa vai te atender, você vai ligar para lá, vai passar o seu nome, seu endereço com o CEP, seu CPF, nós vamos guardar os seus dados com a Lei de Proteção de Dados a Novo Tempo, é fantástico. E pronto, você não paga nem o guia, nem a revista, nem o correio. Nós vamos entregar na sua casa, totalmente de graça. Está esperando o quê? O telefone está aqui, Bora lá, 0 operadora 12 21 27 3121 e aqui está aparecendo o WhatsApp. Você pode pedir pelo WhatsApp também. O WhatsApp é o 12 9
982444449. Fala, eu quero sentimentos. Você vai receber um link, clica no link, você vai fazer o seu cadastro. Nome completo, endereço com CEP, seu CPF, pronto, tá? Só fala que você viu no Entre Família, na TV Novo Tempo. É muito importante para a gente saber de onde você está vindo, tá bom? Ah, quanto que é? Eu já falei para você que é de graça, mulher, fica tranquila. A gente vai enviar para sua casa, espera uns diazinhos, o carteiro vai bater palma aí. Ô, dona Maria! Você fala o quê? Minha revista. Ai, que coisa boa. Dá um abraço no carteiro. Fala para ele acompanhar o Entre Família também. Quando você está pedindo aí a sua revista, vamos fazer o seguinte. Olha quem está por ali. Já deram até uma visionada. Aqui a gente está cheio de spoiler agora. Está vindo a Ana com o nosso doutor aí para trazer para você uma dinâmica muito especial. Na verdade, Aninha? É isso aí, já apareci ali, agora eu fiquei com inveja que eu queria aparecer no de cima também, oi? Gente, tô achando o máximo esse negócio de ter grua no estúdio. Eu tô aqui com o Dr. Paulo, pode dar spoiler dele também, tá aqui do meu ladinho. E a gente vai conversar, expandir, na verdade, uma conversa que a gente começou no bloco anterior. A gente estava conversando sobre os sintomas, né, da ansiedade de separação em adultos e também sobre a importância de não chamar de besteira e de acolher a pessoa que manifesta esse tipo de sofrimento, né? Aqui a gente tem 4 desses sintomas e a gente vai acolher eles. Tem mãozinhas aqui, abracinhos e super inclusivos também, que as mãozinhas estão de cores diferentes, você vai ver daqui a pouco. Vamos começar com o primeiro, né? Ter preocupação excessiva. É natural, assim, quando alguém que a gente ama vai fazer alguma coisa meio arriscada. Ah, meu filho vai numa trilha, minha mãe resolveu que vai viajar sozinha para o exterior. Que a gente se preocupe um pouco. Quando que passa a ser preocupação excessiva? Lembrem que a gente conversou de que era uma questão, um transtorno, uma coisa que não nos deixava viver de maneira normal. Então, vira essa preocupação excessiva, literalmente, extremamente excessiva por qualquer coisa. Mãe, mas eu estou indo lá no supermercado. Mas não, você tem que ficar aqui, deixa que eu vou. Nessa questão, muitas vezes tem a ver com algum trauma. Tá? Por que essa preocupação? Por que essa dificuldade de se separar? Então, é extremamente necessário que você entenda, mas ao mesmo tempo ir raciocinando junto com aquela pessoa que tem esse medo excessivo, esse desespero, porque não é somente medo. Ah, sim, tenho um pouco de medo, mas eu dou conta. Não, é um medo extremo, cria uma desesperação, a pessoa não sabe o que fazer, tem certeza de que uma coisa muito ruim vai acontecer e por isso te tranca, por isso trava você em casa e não te deixa sair, por esse medo excessivo de que alguma coisa aconteça. E é nesse momento que a gente precisa falar, calma, vem cá, abraçamos, e acolhemos, né? Entendemos. Aqui, ó, acolher a pessoa que tem preocupação excessiva. E antes de perguntar para ti exatamente como que funcionaria esse acolhimento, eu queria pontuar o seguinte. A gente está falando que a ansiedade de separação pode inviabilizar a pessoa que tem ela. No sentido de, se eu sou afastado daquele que cuida de mim ou de quem eu tenho essa proximidade ali, eu fico irritadiço, eu tenho sintomas físicos, inclusive, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mas nesse exemplo especificamente que você deu, a gente está falando de um filho adulto, perfeitamente capaz, que de repente ainda mora ali com os pais e fala, eu vou sair, vou para tal lugar. E os pais se comportam dessa maneira, não, pode deixar que eu vou, não precisa, e tal. Essa mãe ou esse pai que tem ansiedade de separação. Não só ele que sente essa ansiedade está tendo problemas, como também está inviabilizando a vida do outro, né? Que não pode sair, não pode se movimentar. De que maneira uma pessoa nessa condição, tipo, cara, minha mãe não me deixa fazer nada, ou minha irmã não me deixa fazer nada, como pode acolher? Ok, o ponto fundamental também é diferenciar entre os pais controladores, os filhos controladores, porque não, você fala, ok, tá muito preocupado com que eu saia, ou está querendo me controlar? Então, a gente for tem que preocupação, esse excesso, assim, nossa, vai morrer. Quando a gente entende que é uma preocupação, eu preciso fazer a famosa dessensibilização. A terapia cognitivo-comportamental, nesses casos, é fundamental para ir mostrando para a pessoa que está tudo bem. Então, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou até lá e eu, chegando lá, eu te ligo. Entendi. Tá? A senhora vai ficar tranquila, eu vou lá, eu te ligo, mãe, cheguei no mercado, está tudo em ordem, te mando um oi, no mercado, cheguei lá, mãe, estou aqui, vou comprar as coisinhas, já volto, tá? A senhora pode ficar tranquila. Agora, se eu trato de maneira grosseira, agressiva, ela vai ficar ainda mais preocupada. Está vendo que ele não se importa comigo e eu estou sofrendo aqui, certo? Então, ser compreensivo não significa se deixar dominar.
Perfeito. A menos que a gente entenda que é uma questão de controle, que a gente vê que é uma manipulação e que não é um sofrimento, é só porque quer me controlar. Obviamente, isso às vezes é difícil de diferenciar. Então, nesse caso, entender isso como profissional da saúde mental é extremamente necessário. Fantástico. Então, você vai no psicólogo, você vai na psicóloga e você pergunta, olha, está acontecendo isso aqui em casa, o que você acha? Então, vamos trocar uma ideia, vamos ver... E aí vai você funcionar vendo. meio que um desmame ao contrário, né? Porque agora é o Isso. filho ensinando a mãe, não, mãe, você vai viver bem sem mim, não vai morrer se ficar sem mim. Isso. Aqui leva a um outro ponto, né? Não conseguir ficar longe. A pessoa, quando tem isso aqui de maneira exagerada, realmente não consegue conceber a ideia de uma viagem, a ideia de estar ali, nem que seja por poucos dias, distante daquele outro, né? Quando a gente fala de adulto, é ida e volta. Ou seja, não quero que o outro viaje longe e eu não quero viajar longe do outro, por esse mesmo medo. Quando a gente fala de criança, Vou colher aqui, ó. normalmente a gente pensa nisso, a criança tendo muito medo que esse cuidador, essa cuidadora esteja muito longe, inclusive com ansiedade antecipatória. Se eu falo, não, porque mês que vem eu vou ver a tua avó que mora em Tocantins. Então, vou para lá de São Paulo, é uma jornada na viagem. Então, não, mas a minha mãe vai até Tocantins, é muito longe, eu aprendi em geografia. E aí, certo? E aí, essa criança vai ficar extremamente estressada porque ela vai viajar muito. Mas quando a gente fala de adulto, é ida e volta. É a pessoa que vai se afastar muito, que tem muito medo que alguma coisa aconteça com as pessoas que vai deixar, ou é quando o outro vai se afastar que fica com esse mesmo medo. Eu nem Então, vou, nem deixo ir. tem uma tendência a se isolar, tem uma tendência a não querer sair de casa para nada, por esse medo excessivo, por essa angústia excessiva que a separação cria. Eu queria te perguntar sobre, por exemplo, mães que têm filhos que já são adultos, mas que moram muito distante, né? A gente ainda pode falar em ansiedade de separação, sendo que o retorno ele não é mais possível? Ou é só saudade? Aquele filho não vai voltar a morar com ela. Foi, de repente, para o internato, foi morar longe, conseguiu um emprego. Meu irmão agora passou num concurso lá no Rio de Janeiro, foi embora. Meus pais moram em Pernambuco. Numa condição dessa, ainda dá para se falar em ansiedade de separação? Ou a gente está falando só de saudade? Não, aí tem mais cara de saudade mesmo, tá? Mas sempre a preocupação de irmã, preocupação de pai, mãe, de de mãe. pai. E aí, filhote, como você está e tal? Acontece comigo, a minha mãe tem 74, 75 anos. Digo, 54, 55 anos. A minha mãe não vai ver esse programa, senão me mata depois. E eu saio de férias e quando saio de férias, eu deixo o celular desligado no cofre do hotel. Porque eu quero paz. Você está certíssimo. Então, a minha mãe, desesperada, escreve para minha esposa: Stephanie, vocês estão bem? Por que vocês não me mandaram notícia? E então a gente tem que fazer esse cuidado com os pais também, porque tem um momento que sabem que a gente viaja muito e eles têm esse cuidado normal. Sim. Mas quando já é um tempo já que estão separados, normalmente a gente já fala de mais saudade, não tanto dessa dificuldade. Tem algo que você está trazendo aí, que é da gente olhar com muita misericórdia e muito carinho também. Às vezes a gente fica muito, extremamente incomodado porque tem alguém procurando a gente, querendo saber se a gente está bem ou não. Nossa, minha mãe não para de me mandar mensagem, minha mãe não para de me ligar. A gente só sabe a importância disso no dia que a gente está precisando que alguém esteja assim. Já imaginou se você se perde por alguma razão, sem comunicação, sem nada, e você afastou tanto quem se preocupava com você que ninguém vai ficar te procurando, ninguém vai dar falta, ninguém vai se preocupar se você sumiu, se você não sumiu? Então também tem que ter parcimônia aí, né? Não dá pra gente achar que tudo é ansiedade de separação e querer isolar os pais ou as pessoas que se importam com a gente. Não quero que me incomode, eu vou viver sozinho, você consegue viver sozinho, e acabar ficando tão afastado. Tem mais uma coisa aqui pra gente acolher, que é a situação do dormir fora. Tá na sua mão. Eu tenho aqui. Do dormir fora. É interessante pensar sobre isso. Tem muita gente, não, eu consigo passar o dia, mas na hora de dormir eu quero fulano aqui, né? Não quero que vá embora, não quero que durma fora, não quero que viaje, não quero que, enfim. Isso pode ser para filho, mas isso é muito comum para cônjuge também, né? Aí tem a ver uma questão de ciúme também. Você vai dormir aonde e por quê? Então, isso também pode dar uma mistureba interessante de sentimentos, e a gente tem que cuidar. Mas é muito mais frequente em criança. Esse sintoma, ok, vamos fazer uma festa de pijama, e então aí vou dormir na casa.
Ele não tá lhe ouvindo, não? Você já teve que buscar ele em alguma festinha que ele achou que ia conseguir dormir, não deu conta e voltou para casa no meio da noite? Não, Cara, porque comigo isso normalmente a aconteceu. gente tem bastante cuidado com isso. E aí vem outra questão séria também. Aonde os teus filhos estão dormindo? Com quem estão dormindo? Então, a proximidade e conhecimento da família onde eles vão é extremamente importante, porque a gente recebe muitas pessoas que sofrem e sofreram certo tipo de abuso. Então, isso tem que ser um controle bem legal. Ah, sim, ele está dormindo, sei lá, onde ele está? Amor, você sabia? E aí é complicado. Então, quando essa criança ou quando esse adulto se queixa de não poder dormir, não é só pelo colchão durão que levanta com dor nas costas, senão também porque está sofrendo. Lembremos sempre que tem a ver com sofrimento. Não tem a ver com a birra ou medinho, não. Está sofrendo por essa questão e dormir em outro lugar está fazendo essa criança, esse adulto jovem, esse adolescente sofrer. Então, vamos acolher aqui. Perfeito. Eu queria te perguntar, ainda sobre essa questão do dormir fora, no sentido de a pessoa, que você falou da estranheza do colchão, a gente tem muito isso, né? Quando a gente viaja, nossa, a maior saudade é a nossa cama, nosso banheiro, nosso cantinho, mas dessa ansiedade aparecer fora, da pessoa não conseguir pegar no sono, de estranhar absurdamente o lugar, às vezes de chorar, enfim. Se enquadraria aqui nesse quesito? Poderia se enquadrar, tem muito a ver também com o tipo de ansiedade que o local gera. Tá? Suponhamos que essa pessoa teve algum trauma relacionado a uma questão de ir para algum lugar e naquela viagem que foi, aconteceu alguma coisa. Entendi. Tá? Que separou essa pessoa de alguém que amava muito. Então, sempre esse vínculo emocional com sair fora de casa e dormir em outro canto pode trazer essa conexão de memória com aquele evento traumático, com aquela perda. Isso pode acontecer, sim. Traumas são situações que podem acabar se tornando gatilho para outros transtornos como esse, né? Por último, tem aí a questão do evitar despedidas. De que maneira isso se enquadra como sintoma de transtorno de ansiedade e separação? Justamente é o grande problema. Eu não quero me despedir. Não é que eu não gosto. Me faz sofrer me despedir. Porque a gente tem essa questão, né? Ninguém gosta de dar tchau para gosto. quem ama, né? Isso. E tanto que quem é cristão espera o céu nessa questão justamente por essa fantástica possibilidade de não ter que se despedir. Tá? Com esse, será que eu vou ver? Então aí entra um medo com essa possibilidade de, e se eu não ver nunca mais? E se? E aí a cabeça se enche de medos, de catástrofes. É esse pensamento catastrófico que atrapalha muitíssimo, te deixa extremamente nervoso. Voltamos a mencionar, é uma questão de transtorno, por isso que a pessoa sofre muito, não é, para com isso, ano que vem a gente se vê. Nossa, ano que vem são 365 dias aí no meio, né? Doutor Pablo, colocou ali a mãozinha amarelinha, igual a minha mão, para cobrir ali a questão de evitar a despedida. A gente falou bastante aqui sobre como a gente pode acolher o outro que tem esse transtorno de ansiedade, né? Então, se eu sinto que um familiar ou um amigo tem. Mas e quando assisti e percebi que eu sinto tudo isso? No fim, embora os outros possam cuidar de mim, se eu não decidir que eu quero controlar a minha ansiedade, que eu quero conhecê-la, que eu quero acolhê-la, não adianta o que os outros façam, né? Como que eu, que me identifiquei, percebo que sinto isso, posso ser um bracinho para mim mesmo e, nossa, esses acidentes não vão acontecer, vai ficar tudo bem? Primeira coisa é a gente entender que a gente precisa entender o que está acontecendo. Isso aqui é normal? Eu estou sentindo uma coisa que eu deveria sentir ou eu estou exagerando? Se eu sinto que está saindo do meu controle, que está me fazendo sofrer de uma maneira complexa, a minha irmã não sofre desse jeito, o meu pai não sofre desse jeito, a minha esposa não sofre desse jeito. Então, peraí, o que está acontecendo? Porque já somos adultos. Uma criança não faz esse 2 mais 2, 4. Mas a gente consegue. Mas eu sempre fui assim. O fato de você ter percorrido a tua vida com essa questão não significa que isso seja normal. Então, a primeira coisa fundamental é, mesmo sendo um transtorno e atrapalhando você, isso aqui tem tratamento. E o tratamento sempre é melhor ser combinado, tá? Com um psiquiatra, com medicamentos adequados. A gente, obviamente, trata com medicação que trata a ansiedade, tá?
e com uma boa psicoterapia? Olha, eu acho que o Dr. Pablo ensinou pra gente aqui agora uma coisa que a gente não está acostumado a ver desse jeito. Você já parou para pensar que nem tudo que você sente é verdade? Nem tudo que a gente sente é verdade. E aí pensa comigo, olha o convite que ele está te fazendo. Imagina que você está fazendo um bolo e aí tem lá 3/4 de xícara de farinha. Se você encher 2, 3 copos, não vai farinha demais? Ele está te convidando a observar, tá estranha essa receita. Não é possível que vá 3 copos de farinha no bolo. Deve ser menos, porque você conhece como a coisa deve funcionar. É um convite para a gente fazer isso com as nossas próprias emoções. Nossa, tá estranho, tem medo demais aqui. Eu acho que vai um pouquinho menos, dá para ser um pouco menos. Não é para se comparar com os outros e pensar, nossa, mas fulano nem chora, eu também não deveria chorar. Somos diferentes, temos personalidades diferentes, mas às vezes a gente dá uma exageradinha na receita e dá para dar uma segurada. E usando o teu exemplo, que eu achei muito legal, não é somente a quantidade de medo que eu coloco na receita, senão o resultado do bolo. Como esse bolo realmente vai ficar. Então, quando você vive essa experiência, qual é o resultado dessa experiência? Tá? As pessoas ao teu redor estão bem, você se sente bem tendo essa quantidade de medo, você colocou tudo isso no forno, o que saiu disso aí? Perfeito. Tá? Então, é extremamente necessário, eu achei muito legal o teu exemplo. A gente vai incrementando o bolo. Adoro exemplos com bolo. Inclusive, quando eu for na sua casa, pode me convidar para comer um bolinho, que eu vou adorar. Não bolinho de ansiedade, bolinho de verdade. Mas ainda falando de ansiedade, você pode continuar conversando com a gente através do nosso WhatsApp. É o DDD 12 983 15 0249. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí, que conforme eu prometi para você, ainda hoje você vai conferir de verdade como que está um pedacinho do nosso cenário novo. A Maureen Fernandes foi lá e vai mostrar tudo para você, como que está a casa nova da Entre Família. Combinado? Sai daí não que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. E aí, tá aprendendo a cair um pouquinho o preconceito, né? A liberdade da informação, né? Olha, o conhecimento liberta, que aí você consegue ter empatia quando você ouve, não só para contrariar, mas para aprender. A gente está num mundo agora que é difícil, meu querido, né? Não consegue mais discordar mais com as coisas. Enfim, vamos respirar fundo, vamos aprender, muito legal poder estudar um pouquinho desse transtorno, por mais que não esteja perto da nossa família. Agora, vamos abrir a nossa família para alguém que vivenciou isso na pele. A gente vai chamar agora aqui a Camila Alves, bibliotecária, e ela nasceu com uma doencinha aqui, rapaz, com um nomezinho, né, Camila? Cardiopatia congênita cianótica grave. E pertinho dos 15 anos, ela teve um contexto que ela vai contar para a gente. Camilinha, muito boa tarde, obrigado por tirar um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Você está me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Tudo certo, eu que agradeço a oportunidade. Coisa boa. Você fala de onde, Camila? Brusque, Santa Catarina. Eu não acredito. Eu vou aí, eu gosto muito daquela feira, não vou fazer propaganda, tá? Mas é um tal de FIP, uma tal de FIP aí que tem em Brusque, pertinho. Aí é muito legal, gosto dessa região aí. Tá friozinho aí em Santa Catarina? Muito. Então tá, eu vi que você tá... Agora a gente tá quentinho aqui na família para poder conversar. Tecido é o que não falta aí na sua região de Brusque. Vai um abração para toda essa turma de Brusque região. Enfim, Camila, conta pra gente um pouquinho do que é essa patologia e como foi essa questão ali por volta dos 15 anos que você teve uma questão traumática e aí você identificou um pouquinho desse transtorno na sua vida. Bom, eu tenho cardiopatia congênita, né? E a cardiopatia congênita é uma má formação no coração que está presente desde a gestação. Então, a minha mãe, com 5 meses de gestação, ela descobriu que eu ia nascer com um probleminha. Mas há 30 anos atrás, né, não tinha esses exames de imagens tão bons como se tem hoje. Então, ela sabia que eu ia nascer com um probleminha, mas não sabia qual que era. Os médicos conseguiram detectar porque os meus batimentos estavam irregulares e muito baixos. Então, eles falaram assim, a gente vai ter que esperar ela nascer para saber o que é. Então, o ecocardiograma fetal, ele descobre que no intestino o coração está bem. Então, toda mulher na gravidez, no 4º, 5º mês de gestação, ela tem que fazer o ecocardiograma fetal para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce para que essa criança consiga ter uma melhor expectativa de vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, a cardiopatia congênita, ela tem diversos graus, tanto do famoso sopro, que é a mais tranquila, para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que
é a mais complicada. A minha cardiopatia congênita, ela não tem um nome, porque são várias malformações. E devido a isso, eu tive que fazer diversas cirurgias cardíacas, ficar muito tempo internada. Então foi um período bem difícil, até os meus 15 anos foi bem complicado. Camila, foi bem numa fase aí em que você estava construindo sua autonomia, né, enquanto ser humano que se entendeu como gente, né, que é a fase ali da pré-adolescência, adolescência. É interessante saber que hoje você fala sobre esse assunto e obrigada por estar fazendo isso, porque a partir do teu relato, outras pessoas que talvez estejam com vergonha de falar, com vergonha de sentir, de colocar esse assunto na mesa, elas se sintam um pouco mais à vontade. Então, desde já eu te agradeço por isso. Mas ainda voltando ali para essa questão da adolescência, você se viu ali numa fase em que a gente está descobrindo o mundo, familiarizada até demais com o ambiente hospitalar, com um medo grande de morrer, eu imagino, né, de não conseguir ali com que aquelas cirurgias funcionassem para o que precisavam, te dar uma boa qualidade de vida. Como que foi para você de se perceber ali, tipo, mamãe, não sai daqui, mãe, fica aqui, né, e descobrir que estava ali desenvolvendo essa ansiedade de se afastar da mãe? Sim, foi extremamente complicado. A minha ansiedade de separação, na verdade, ela é desde os 8, 9 anos, porque hoje em dia, graças a Deus, o hospital está muito mais humanizado, então os familiares, eles podem estar lá dentro de uma UTI junto com o paciente. Na minha época não podia, então eu me via ali totalmente sozinha, num ambiente que, meu Deus do céu, que medo, que vão fazer comigo, e eu não tinha minha mãe. Então foi muito difícil. Assim, eu dormi com a minha mãe até os 11 anos de idade, eu tinha uma ansiedade gigantesca. Essa ansiedade ficou maior ainda quando eu comecei a ir para a escola. Comecei a ir para a escola com 7 anos de idade. E eu ficava lá no cantinho, desesperada, porque eu só queria a minha mãe. Então foi bem difícil. Essa questão da noite, né? A noite era muito difícil, a questão de ter que dormir num ambiente hospitalar. E a minha última cirurgia foi aos 15 anos de idade, que é a adolescência, aquela revolta. A gente já entende que é uma cirurgia grande, a gente pode, né, acabar a cirurgia tem seu risco. Então foi bem difícil e por muito não queria me desgrudar da minha mãe. A minha irmã queria sua independência e eu queria ficar cada vez mais perto da minha mãe. Então eu sempre tive muita ansiedade de separação com ela. Camila, eu vivi algo parecido, mas num curto espaço de tempo, né? Eu tive uma doença que eu tive que ficar internado aí uns 10, 15 dias e naquela época também não podia ficar a família, né? E eu não sabia por que eu tinha esse medo, porque eu já fiz raspagem na minha perna, já fiz algumas cirurgias que não pegou anestesia de início, né, por inflamação, tantas coisas que eu já fiz, que a minha mãe, coitada, na adolescência, mas por que eu tinha medo de agulha? Aí, voltando um pouquinho, eu fui amarrado durante a infância, e a agulha, né, trancou no meu braço, então, isso estava um pouquinho, estava no meu inconsciente, ainda parece que eu tinha um bloqueio, que tinha apagado, essas coisas, e até hoje esse grandão aqui, né, tem medo de agulha. Aí eu fui voltar um pouquinho, né? E aí eu fiquei, acho que uns 10, 15 dias separado. Minha mãe podia ficar durante o período para poder dar comida, dar um abraço. E o período da noite realmente era o período mais complicado. Boa parte desses conceitos, já grande, eu bloqueei, eu esqueci o quanto que a mente se protege dessas questões. Eu tive que relembrar com a minha mãe para entender um pouquinho desse trauma que eu tenho de agulha. Mas agora eu vou perguntar uma coisa para você. Minha mãe, ela sempre teve uma empatia com as minhas dores, ou seja, mesmo sendo criança, né, aquela questão de olhar nos olhos e validar o que eu estava sentindo, né, porque era uma coisa minha. Eu pergunto para você, como que a sua família, ela via essa questão? Porque a gente tem uma tendência a comparar, achar que é bobagem. No seu caso, ainda tinha uma questão patológica, né, tinha uma doença específica ali ligada. Como que o pessoal validava essa sua dor, até essa questão de dormir com a mamãe, até com os 11 anos, às vezes os familiares não compreendem, né, o que está passando. Como que a família e as pessoas que se relacionavam com a sua família lidaram com você nesse sentido? Os meus tios, eles falavam que a minha mãe era samambaia e eu era o xaxim dela. Porque onde a Marise estava indo, a Camila estava atrás.
E essa questão de dormir com a minha mãe foi muito difícil, porque o meu pai, ele é de origem alemã, então ele é muito rígido, ele não conseguia entender. Meu pai, ele é mais racional do que sentimental. Então foi bem difícil, assim, para eles como casal, ter uma filha que precisava tanto, assim, da mãe o tempo inteiro, foi bem difícil. Camila, a gente recebe aqui o resumo da sua história, e aí eu fiquei curiosa por uma parte dela, porque hoje a Camila, você está vendo aí, a Camila já é uma mulher adulta e uma mulher casada, né? E eu queria te perguntar, como que foi esse período de transição aí, depois que você começou a se relacionar e sentiu segurança, né, nas próprias pernas para poder conseguir viver sua vida, esse transtorno de ansiedade de separação se transferiu de alguma maneira para o seu esposo, ou ficou lá na mamãe e acabou? Não, se transferiu. Foi bem difícil. A gente casou com 25 anos. E a minha mãe acho que estava sofrendo de transtorno também, porque ela queria que eu morasse bem pertinho dela. Então eu morei numa rua próxima a ela, já para ficar mais pertinho possível. Foi bem difícil porque é aquela coisa da noite. Eu precisava ter ele à noite para eu conseguir dormir, para eu conseguir ficar tranquila. E ele não entendia muito bem, porque ele não tem patologia nenhuma. Ele sempre foi muito livre por ser um menino, enfim, a educação do menino é um pouco mais diferente. E as pessoas viam como se eu quisesse controlar ele. Quando ele saía, me dava uma crise de pânico terrível. Nossa. E as pessoas sabem que essa questão da ansiedade de separação ela é mais em crianças, mas ela pode ir para a fase adulta, e foi o que aconteceu comigo. Que até hoje em dia eu tenho uma ansiedade absurda quando ele sai. Eu não consigo ficar em casa de noite sozinha, porque eu preciso ter ele ali comigo. E muitas pessoas não entendem, acham que tá querendo controlar o marido, aquela coisa, mas realmente é algo que foge da gente, né? A ansiedade de separação a gente não consegue controlar. Mas graças a Deus a gente já está há 20 anos juntos, a gente já trabalhou isso muito bem. Hoje em dia ele compreende muito melhor. E nessa questão de ele compreender melhor, ele me ajuda também a não ter tantos sintomas, a ficar um pouco mais tranquila. Então, é um trabalho em conjunto que a gente tem. Muito bem. Então, Camila, você faz também um acompanhamento psicológico nesse sentido? Né? Eu também tenho... Eu fiz tratamento... Pode falar, Camila. A gente está tendo um pouquinho a trava aqui na internet. Calma, Camila, pode repetir agora, eu acho que a internet estava um pouquinho travando, agora a gente vai conseguir te ouvir. Desculpa, eu não ouvi a sua pergunta. Não, eu perguntei quais são os tratamentos que você está usando, se você tem um acompanhamento psicológico, né? Quais são as questões que você lida para esses gatilhos, né? Você faz também alguma coisa em questão familiar? Como que você lida? Quais são as ferramentas que você usa no acompanhamento para poder viver, né? Ter uma qualidade de vida com esse contexto? Sim, eu fiz tratamento psicológico depois que eu saí dessa minha última cirurgia. Eu fiz uns 2 anos de tratamento psicológico, tanto porque eu perdi a visão, enfim, era um mundo totalmente diferente. Mas para a questão da ansiedade de separação, eu sempre conversei muito com a minha mãe, com o meu marido depois. A gente tenta o máximo possível, né, não ter esses gatilhos dessa questão de eu ficar sozinha. O meu marido, sempre quando ele fala assim, vou sair com os amigos, já começa a me dar uma coisa ruim, né? Então ele tá sempre no celular conversando comigo, tá tudo bem, já tô indo, né? Então as pessoas, elas precisam entender que não é uma questão que a gente precisa controlar a pessoa, é que a gente precisa se sentir segura de que ela vai voltar. Porque lá atrás, quando eu fiquei sozinha no hospital, eu precisava de segurança de saber que a minha mãe ia voltar. Então, hoje eu preciso dessa segurança de saber que ele vai voltar, que tá tudo bem com ele. Então, a gente sempre fala assim, vou sair, mas tal hora eu volto. Então, até aquela hora ali eu tô tranquila. Né? Então, a gente tem aí uns combinados para tentar ficar mais tranquilos. E quanto à psicologia, eu tenho
muitas amigas no mundo da cardiopatia congênita, que são psicólogas, então elas também me ajudam muito. Eu tento conversar com elas quando eu estou com essa crise de ansiedade, eu tento me distrair, eu tento ler um livro, eu tento, enfim, ver uma série. A gente precisa desfocar um pouco dessa situação, desse gatilho, para tentar se controlar, mas é difícil. Olha, Aninha, obrigado mesmo por fazer das suas palavras as minhas, porque que bom que você conversou um pouquinho para a gente. Quantas pessoas agora também se sentiram abraçadas por saber que cada um tem uma luta nesse sentido. Camila, um abraço para o teu esposo, dá os parabéns para ele, né? Por ser uma grande rede de apoio, pela tua família e por você, né? Tá trabalhando essa independência, hoje aí já está casada, né? Trabalhando também a codependência com a sua mamãe, né? Você trouxe pela ciência disso que estava acontecendo. Que Deus abençoe tua vida, tua jornada e um grande abraço da nossa família Novo Tempo, tá bom? Amém, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que Nossa, agora aquela pessoa Aninha, em casa que estava com um pouquinho vendo assim, olha, acho que o povo está levando tudo por um lado, né? Tem gente, quando a gente está tão fora da realidade, aí quando alguém abre esses detalhes, a pessoa, nossa, o quanto eu estava com uma ideia errônea, né, por não conhecer, simplesmente rotular uma pessoa pelo que ela está passando. Eu achei interessantíssimo conversar com ela, porque parece que ela resumiu ali, com a história dela, tudo que a gente vem falando ali de forma até teórica, né? Tem toda a experiência do Dr. Pablo, mas nenhum de nós aqui tem ansiedade de separação. Então, quando a gente traz alguém que conta a própria história, a gente consegue trabalhar os sintomas que a gente mostrou ali e tudo mais. Eu achei algo interessantíssimo no relato dela. Não só o fato de que ela descobriu isso, entendeu o nome disso, aprendeu a lidar com isso através das terapias e tudo mais, mas o combinado não sai caro. Tu vê que ela e o esposo entraram em combinados ali. E aí não importa se quem está ao redor vai falar, ela é ciumenta, a patroa já está ligando, já está mandando mensagem. Ele sabe com quem ele é casado, ele sabe por que ela faz aquilo, ele conhece a história dela. O combinado não sai caro, né? É justamente o que a gente está falando, e ela apresenta um trauma de saúde, mas a gente também tinha conversado de trauma de perda mesmo. E quanto que essa perda de um pai, de uma mãe, faz alguma coisa no filho. A mãe dela também preocupada para não deixar a filha sozinha, não vai e quer. Então, é um medo que se retroalimenta muito. Então, a gente tem que entender que, tendo algum evento traumatizante, que cria esse trauma, que cria esse medo, que dá de comer para esse monstro que a gente está tentando lutar contra ele, é super importante entender isso como fonte daquela ansiedade e separação. Fantástico. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu acho que tem participação de casa, né, diretora? Para a gente poder acrescentar na nossa mesa. Aninha, quem é que está chegando por aí? É a Selma. Gostaria de saber, ansiedade pode dar problema de vista? Tenho 50 anos e tenho ansiedade. Tem a ver, doutor Pablo? Olha, diretamente, eu não tenho nenhum estudo assim na cabeça que me fala assim, a ansiedade dá problema de visão, diabetes, hipertensão, sim. E a ansiedade pode aumentar a nossa vontade de comer de maneira desregulada. A ansiedade, sim, é um quadro que aumenta a pressão arterial, aumenta, obviamente, também a parte do colesterol, mas diretamente, a menos que seja alguma coisa retinal, a gente deveria conversar com algum oftalmo. Eu não me lembro, não. Prefiro falar que eu não sei. Tá Estou tentando buscar outros caminhos aí da parte metabólica, mas eu não saberia responder essa pergunta, não. Tem outros sintomas físicos que são mais comumente associados à ansiedade, né? Por Sim. exemplo, relacionados ao sistema gastrointestinal, aparecimento de algumas manchas e coceiras na pele, né? Realmente, o cérebro pode fazer qualquer coisa no corpo, tá? A gente pode ter dermatite, problemas gastrointestinais, aumento da pressão arterial, queda de cabelo, pode fazer muita coisa, até a gente sabe que a saúde emocional intervém muito, inclusive em questões cancerígenas, pessoas que vivem constantemente abaixo de pressão, com níveis de angústia muito forte, de ansiedade muito forte, podem diminuir as defesas e isso provocar a possibilidade, com certos outros fatores que se dão certinho, de aparecer algum câncer, alguma coisa. Mas, no caso da visão, eu teria que ler mais. É bom o médico estudar, né? Ótimo, Fantástico. é ótimo. É legal também o doutor recorrer a outras áreas, existem especialidades
uma questão de um oftalmo. Mas muito obrigado pela sua pergunta. Você que tem mais pergunta? Então espera um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, a gente quer tirar suas dúvidas, agora que você está se ambientando, conhecendo um pouquinho mais, mergulhamos na história da Camila que nos trouxe, né? Saímos da parte teórica para algo mais aplicada na vida de alguém e a gente quer ajudar a sua vida. Então, portanto, respira fundo, toma um copinho d'água e a gente volta já já. Estamos de volta com Entre Família e nem parece que a gente estava brigando há 5 segundos atrás, né, Cris? Ver o que uma câmera as pessoas de casa faz. É igual aquele negócio, Tudo né? fingimento aqui, ó. Tá todo mundo ali na discussão em casa, toca a campainha, é parente. Oi, não, tudo bem. tudo bem? Oi, tudo bem? Aí telespectador é o parente, então a gente não pode brigar na frente dele, ele não. é de casa, você é de casa. É isso aí, não que a gente briga, a gente estava falando aqui, igual a senhora está aí agora, no intervalo, dá uma comentada. Não gostei do que o Cris falou. Não gostei, não. Né? Também não gostei do que o Cris falou, não. Eu também não gostei do que a Ana falou. E aí? Agora, o que você falou e prometeu é que a gente teria um spoiler aqui. E eu acho que o pessoal de casa gostou também, porque agora a gente vai finalmente conferir o que a Maureen Fernandes foi espiar lá no nosso cenário novo. Entre Família vai estar de casa nova daqui a alguns dias. E a gente vai ver mais ou menos como está ficando essa casa agora. Pode rodar. Oi, amigos, boa tarde! Gente, presta atenção, eu vou até pedir para o RH da TV Novo Tempo um outro contrato de espiã, viu? Porque eu tô esse mês todo na luta, tentando descobrir para vocês quais são as novidades no novo programa do Entre Família. Mas calma, não é novo programa não, gente. Continuamos os mesmos, mas com coisa boa vindo por aí. Vocês estão acompanhando, o cenário tá todo diferente, a gente tá com faixa para cá e placa para lá. Estamos em mudanças. Eu quero dizer para vocês que eu consegui invadir a construção do novo cenário, gente. Inclusive tem andaime aqui atrás de mim, a luzinha tá meio baixa, não é aquela luzinha quente do estúdio ainda. Quer dizer que tá tudo em reforma por aqui. E vocês vão acompanhar comigo em primeira mão. E é dia 3, viu? Dia 3 vai estar tudo prontinho. Estão pegando pela metade, tem outros programas sendo construídos também aqui junto no mesmo estúdio. E eu vim conversar com quem tá trabalhando com isso. Ô Fred, vem pra cá, eu vou passar pra cá. Gerson me acompanha? E aí, Fred, você trabalha com cenografia, cenotecnia aqui, está participando dessa produção. E antes de mais nada, qual a diferença entre cenografia e cenotecnia para quem está em casa? Cenografia são os itens, vamos dizer, os adereços, cenotecnia, as montagens dos cenários. Olha só, gente. Então, quando você vê uma coisinha diferente ali no nosso cenário, cenotecnia, né? E montagem. Cenotecnia, montagem. Isso. E a cenografia, aqueles aderecinhos que aparecem para vocês. E o que a gente está fazendo aqui hoje é cenografia. Cenotecnia. Olha, gente. Porque a gente tá montando as tapadeiras e depois vão vir os adereços, as imagens, os adesivos, as texturas, as cores e daí por aí vai. Vocês viram, gente? São tantas camadas para chegar àquele cenário que fica quentinho no seu coração. É isso que a gente veio descobrir aqui hoje e o Fred vai ajudar a gente. Fiquei sabendo que foram muitas etapas, né, Fred? Foram. São muitas reuniões para chegar até aqui, né? E, como a gente estava conversando antes, são muitos sonhos, né? Sim. Então, muita gente sonhou, acredito que a produção... Acredito não, né? A gente vê aqui que a produção sonhou muito. E a gente, com a equipe, né? O meu gestor, que é o Luciano, ele trabalha junto com os arquitetos e aí vão mostrando entre sonho e realidade, né? Como concretizar isso daí. É interessante ele falar entre sonho e realidade porque a gente tem muitas ideias, mas às vezes elas não são possíveis na realidade de um estúdio. E tem outras que são possíveis e a gente não sabe, a gente sempre se ajuda. E falar em sonhar, tinha um sonho que a TV Novo Tempo tinha, que era colocar um telão muito grande para passar a informação com mais clareza para o pessoal do Entre Família. E vou pedir para o Gerson abrir um pouquinho aqui e mostrar aquele buraco, digamos assim, ali, que não é um buraco, né, Fred? Aquilo ali é um telão. É um telão. E daí é um telão de mais ou menos 4 metros. Uau! E vai preencher bem, aí vai trazer muita informação, muita imagem, né? Tudo que for colocado ali vai ficar bem grande. E dinamismo bastante, né? Muito, muito. Vai ter muita interatividade com isso daí, né? Então, assim, tudo em tempo real e com uma qualidade de imagem muito legal. Que legal. Eu tô até preocupada. Porque eu vou aparecer nesses 4 metros aí, gente. Quando eu entrar ao vivo aqui, Fred, vai ser naquele telão enorme ali. Olha que privilégio. Que legal. Tô vendo bancada por aqui, tô vendo janelas para lá. Fred, que trabalho imenso. E a gente sabe também que isso é tudo graças aos Anjos da Esperança, né? Sim, com certeza. Se não fosse os anjos, não seria possível, né? Mas também é revertido. Que eles nos ajudam, né? E a gente entrega isso daqui para eles.
Perfeito. É uma troca, mãos que se ajudam, né? Mãos que se ajudam. Que legal. Eu vou seguir por aqui, Fred. Muito obrigada. Nada. A gente se encontra por aí pela TV Novo Tempo e eu vou mostrar pro pessoal de casa mais detalhes. Tem telão grande, mas tem janela. Eu já fiquei sabendo que vai ter poltronas lindas por aqui. Gerson, que tá filmando pra gente. Vou pra trás de uma bancada agora aqui. E nessa bancada vai ter muito chazinho por aqui, viu? Viu, Cris? Vai ter muito chazinho por aqui. E como eu trabalho com a verdade, eu já tô vendo que tem até um cooktop aqui que já chegou. O que vai ser feito aqui, gente? Será que vamos cozinhar? Não sei, eu tô falando demais hoje. Mas é que espiã, né? Espiã vem pra trabalhar com a verdade. E eu termino por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Já falei demais, gente. A gente se encontra em outras oportunidades ainda nesse mês pra gente conversar sobre novidade, viu? Porque isso é o que não vai faltar nas próximas semanas. Não se esquecem, dia 3, nova grade, novo programa Entre Família. Vai estar demais. Eu já tô, assim, ansiosa. Prepara seu coração. Volto com vocês. Tu viu, Cris? Vai ter Eita, chazinho. vai ter chazinho. Olha, a Maureen tá de parabéns, o espiã e tanto. E contra todas as rebordosas da diretora dela, né? Porque da outra vez que ela foi gravar lá na reunião de pauta, ela ficava olhando pra mim, ei, diretora, pode falar? E eu, não. Aí ela foi sem mim. Fiz sem a mãe perto, né? Ó, aprontou, mostrou tudo. Vou dar uma dica para você, tá? Se você é boa de charada e tal, tem coisa que eu não posso contar, mas posso dar uma charada. Tem um item aqui que é novidade, e não é tão novidade assim, mas vai ser novidade dia 3. O que será que é? Fica no ar. Tem um item que está agora aqui, que é novidade, mas não é tão novo, mas dia 3 vai ser novidade. Eu adoro essas coisas. Cris adora uma que quando eu charada, estava né? em casa, eu não sabia. Agora eu estou aqui sem. É coisa bem boa, né? Agora sim. Vamos agora para o nosso mural, que a gente está revelando. Você viu? Você viu que parece o negócio que ela tava lá? Eu vi que estava essa parte aqui, ó, mas estava faltando essa aqui. Tava. E tem um negócio aqui que a gente não sabe o que é ainda, ó. O que vai que ter também não tava aqui? lá. Ali no cantinho também tem uns negócios. Isso que não estava lá. Porque isso aqui, na verdade, é uma dinâmica para a gente poder revelar parte do estúdio, para quem está chegando agora. Cenário. E cada dia a gente está revelando 2 peças. A sua é essa aí e a minha do cantinho aqui. Bora? Lá. Vamos lá, 3, 2, 1. Foi. Olha aí. Eu sou o mestre do tijolo, né? É, o tijolinho Tô aqui, ó. sempre E a no minha tijolo. parede tem um cantinho diferente aqui, ó. Tem um cantinho diferente. Então, isso está mostrando que o nosso cenário é mais alto do que o normal. Imagina, olha, a Maureen tava com a cabeça mais ou menos aqui nessa altura, né? É. Olha a altura aqui, ó. Da outra mão. Menino, o Josué vai adorar brincar com a grua nesse cenário, né? Gente, legal, hein? Vai ter grua, aquela câmera aqui, ó. Fica em cima aqui, pega da gente, a gente olha pra cima assim, dá tchauzinho. Fantástico. Adorei. Eu vi que você gostou de dar tchauzinho. Eu adorei. Vamos lá? Vamos lá, então? Vamos. Bora lá? Pera, tem uma missão pra tem mim, um pra você aqui que a gente tá se vídeo. passando. Verdade. Tem. Aí tem que pedir o vídeo ou vai rodar o Vai vídeo? pedir o vídeo de interação. Peraí, que Então agora tá. eu vou ser a Seguinte, professora aqui, ó. Vou virar você meu que tá na sua telefone. casa, eu pergunto pra você. Aqui, ó, já tô o pronta. que você gosta do programa que você podia contar pra gente? Contar como? Gravando um vídeo, a Aninha vai mostrar como agora. É isso aí, ó. Só pôr a câmera assim, ó, na sua frente. O solzinho tá pegando aqui, ó. Na pra horizontal, iluminar. o celular, ó, Isso. deitado. Isso Pronto. mesmo. E Ó. aí, aqui você vai contar pra gente em 30 segundos, 1 minuto, né, Cris? O que você gosta do Entre Família e o que você quer continuar vendo por aqui. Eu quero que tenha assunto de criança, eu quero que converse mais sobre mulheres, eu quero que vocês façam mais coisas como essa. Vamos ver as gravações aqui da Novo Tempo, mostra mais os bastidores, adoro Boa. quando mostra bastidor. O que você quiser, que o vou pessoal ser de sincero casa... com você. Muita gente falou que quer ver. Agora conta pra gente um pouco que você gostou também, que já tem bastante coisa dessa. Então faz o seguinte, grava do que você gostou, um programa Cris, como eu amei, aquele programa legal, como eu amei aquele negócio, aquele tema ficou no meu coração. Mas por que eu quero contar o que tem de bom, que eu quero que melhore. Já um monte de gente já fez isso. Agora faz a outra parte, que é o que você gostou, e manda pra gente no WhatsApp, 12 983 15 0249. Esse aqui, ó. E não me grava assim, por favor. Grave, ó, Deitado. assim. E eu acredito que mesmo falando pra você, você me vai gravar Na assim. vertical. Não faça isso não, ó. Você não pede pro seu filho fazer as coisas certas? Por favor, grave assim. Por quê? Pra ficar bonito, pra estender na televisão assim, ó. Porque a televisão não é celular, é televisão. Tudo certo. Bora Missão lá? cumprida, diretora? Fechou. Demos o recado? Vamos embora, então. Bora lá, senão não vai ter recreio hoje. Não vai ter recreio. Não vai, ela vai deixar a gente sem recreio, de castigo. De castigo não. Só você já ficou ou A não? gente estava aprontando. O quê? Quantas vezes eu fiquei sem recreio? Minha letra era feia. Minha professora de alfabetização me deixava sem recreio escrevendo o rato, roeu, a roupa do Nossa. rei.
Você Várias ficou por um vezes. motivo nobre, eu nem vou contar os filhos. Cristiano era nerd, Nem né, vou Cristiano? Eu contar nunca peguei uma por que que recuperação eu na vida, perdi nem o na recreio. faculdade. Eu era Eu vou dizer aquela mais pra criança chata. você. Eu até quando eu perdi o recreio, não perdi o recreio. Só pra te contar. Tu ficava perguntando na sala, eu tenho certeza. Eu não posso nem contar. Tu Quando não os professores, eu prestava. quero orar pelas professoras que estão vivas ainda, né? Porque, obrigado por ter me ajudado aí a chegar onde eu cheguei, né? Por mérito das senhoras que me aturaram durante a infância. Nossa, deve tá? ter sido difícil, Beijo hein? no Ele coração. adulto, controlado, dominado, deve ter, né, Não já é fácil. complicado, Ainda, imagina né, criança. Ainda estou aí no tratamento. Ainda bem que Deus Né? não foi vingativo com você, te deu uma criança bem... A gente também tem né, que, né, sabendo dos gaps, a gente já sabe por onde a gente pode lidar. Olha, Diana, vamos ouvir o pessoal de casa, Tati, que tá aqui no nosso ouvido. Vamos colocar a interação sim. Quem que tá por aí conversando com a gente é um anônimo, Cris. Bora lá, não tem problema, tá? Manda sua participação no 12983150249 e de forma anônima chega a seguinte questão. Doutor, perdi o meu pai recentemente e às vezes eu me sinto sozinha. Isso também pode ser ansiedade de separação, tá alguém naquela linha tênue ali, né? Bem mais para baixo, achando que é algo patológico. Se sentir sozinha é uma coisa. Não conseguir estar sozinha, dependendo constantemente das outras pessoas, é outra. Então, na ansiedade de separação, você não vai embora, não. Você fica comigo porque eu passo mal se você vai embora. E aí que é a diferença. Provavelmente ela está passando por uma situação de luto, por essa nova experiência de viver sem o familiar, e é extremamente difícil perder alguém. Então, esse sentimento de solidão não é uma coisa que deve ser descartada como se fosse pouca coisa, nem também colocar isso como uma doença, a menos que isso comece a ficar como uma doença. Então, quando a gente começa a arrastar muito o luto, arrastar essa angústia por mais tempo do que podemos gerenciar, começa a machucar. E aí sim, mas a ansiedade de separação tem a ver com não consigo ficar sozinho, mesmo tendo uma morte, por exemplo, se no caso dela morreu o pai, com a mãe, como ela se comporta. Mãe, você não vai embora não? Mãe, você não vai no mercado? Mãe, você não vai na farmácia? Mãe, você não vai na igreja, você não vai, você fica comigo, porque alguma já coisa perdeu vai um acontecer. e não quer perder o outro. Claro, aí seria mais transtorno de ansiedade de separação. Acho que é interessante abrir essa janelinha aqui, e a gente abriu essa janela para falar de luto por conta dessa interação, e tem algo que o Dr. Pablo falou que precisa ficar no seu coração. Luto não é doença. Quando a gente perde alguém, dói muito, cria um buraquinho na gente, assim, que às vezes pode não parecer um buraquinho, pode parecer um buracão, um vazio enorme no coração. Você não está doente. Se sentir sozinha porque perdeu seu pai, seu esposo, sua esposa, sua mãe, um filho, não é doença, faz parte do processo. O que ele fala sobre arrastar é que, de repente, esse se sentir sozinho, esse se sentir triste, essa saudade, essa falta, ela está acontecendo ali no seu dia e tudo está cinza, mas você continua levantando, indo trabalhar, você arruma o cabelo no dia que consegue, no dia que não consegue, dá aquela prendida, mas você vai devagarzinho vivendo, né? A vida vai acontecendo e crescendo ali ao redor daquele espaço, daquele vazio que aquela pessoa deixou. O que não pode acontecer, e é quando a gente tem que se preocupar, e os familiares geralmente percebem, é quando a pessoa fica mais incapacitada, né? Não sai da cama, fica por muito tempo assim, sem conseguir dar conta das atividades, mas até então não é doença, né? Normalmente, a pessoa que sofre com isso, é o que a gente conversava hoje, faz todo mundo sofrer. Então, porque ela realmente tem muito medo. Então, cria uma dinâmica familiar extremamente complexa, restringida, muito ruim. Você tem que ficar aqui, você não sai daqui, você não se mexe, não vai embora não, porque não, aqui, não, vem cá. Então, a gente fica extremamente, os filhos começam a ficar rebeldes, o esposo começa a criar atrito. Então, e isso pode acontecer também com outros familiares, dependendo, obviamente, eu coloquei o exemplo de uma esposa, tá? Mas é extremamente importante que a gente entenda quando que a dinâmica familiar começa a ficar também transtornada. Por isso a gente fala, volto a insistir na palavra transtorno. Isso aqui não é brincadeira, não é falta de juízo, não é, porque você não sabe, não tem vontade, frescura. Não, isso aqui é uma doença.
e deve ser tratada como uma doença mesmo. Muito bom. Olha para você ver, né, às vezes esses rótulos que nós temos, e aí você conhecendo um pouquinho do que é essa questão dessa doença, você entende um pouquinho melhor, né? E ter essa empatia. Chegando mais uma participação de casa. Vamos ver quem está chegando por aqui. Atenção, atenção. É a Nena. E ela fala o seguinte: doutor, eu sou ansiosa, tenho muito medo de ficar sozinha, mas estou me controlando com a ajuda de Jesus. E aqui, doutor, eu pego a fala da Nena e pergunto, a pessoa, ela consegue lidar com isso sozinha? Às vezes ela perde um pouquinho também de um tempo, às vezes por tentar lutar sozinha, tendo uma linha profissional para que possa, às vezes até medicamentosa nesse sentido, que faça ela ter uma qualidade de vida melhor. Tem pessoas que conseguem lidar sozinhas, e até ela falou também da importância da fé nesse momento, que seria muito importante colocar. Indo para a tua pergunta, mas destacando especialmente a confiança. Sempre o medo, a gente tem que enfrentar ele com uma estrutura de confiança. Se você desconfia, você alimenta o medo. Se você quer enfrentar ele e vencer ele, você tem que confiar. Então, em que você vai confiar? Aonde você deposita a confiança é o que vai fazer toda a diferença. Se você confia em um ser humano que te deixa desconfiada, não vai dar certo. Então, se você confia em uma estrutura econômica que, de repente, falha, você perde a confiança. Se você confia numa estrutura de trabalho e você perde o trabalho, você cria um sistema de desconfiança. Então, aonde a gente coloca a confiança é o que vai fazer toda a diferença. Ela toca um assunto extremamente importante na psiquiatria, que é a espiritualidade do ser humano na psiquiatria. Ela decide confiar em Cristo, em Jesus. Fala, eu vou colocar a minha confiança e vencer meu medo porque eu sei quem Ele é. Eu confio nele, eu entendo o que Ele pode fazer na minha vida, independente do que acontecer. Que é o que a Bíblia reflete de muitas maneiras. Desde o famoso Salmos 23, aunque estando no vale da sombra da morte, eu não tenho medo porque sei com quem eu estou, sei em quem eu confio. Então, é uma bela ferramenta para a gente enfrentar os medos. Mas muitas vezes essa capacidade racional, espiritual, não é conseguida tão facilmente. Lembremos que é uma doença que atrapalha muito o nosso raciocínio, nos enche de medo, não nos deixa pensar. E muitas vezes uma excelente terapia, uma boa medicação para dar essa aliviada no estímulo cerebral que a ansiedade gera, nos ajuda a controlar muito melhor isso e aí sim trabalhar a questão cognitiva, a questão espiritual, a interação familiar, a interação no meu trabalho, social, etc. E criar esse fundamento para enfrentar esse medo muito mais tranquilo. É fantástico ver um médico, né? Uma pessoa que é estudada, alguém que se graduou, se formou e atende de maneira científica, reforçando a importância da fé. Isso é incrível. Muito bom. Você de casa viu, né, que você respeita todas as questões e a questão do crer, né? As pesquisas mostram quanto que a fé ajuda em todos os conceitos. Meus queridos, eu sei que o programa está bom, a gente quer pedir perdão para você, algumas perguntas ficaram de fora, mas bom que essa pauta fica livre aqui, né? Esse programa vai ficar gravadinho no nosso NTplay, no nosso YouTube, e nós temos que agradecer, né, Aninha, a participação do doutor, que mais uma vez veio aqui. Na próxima vez a ficha vai estar atualizada. No nome do Senhor Jesus. Não se preocupem com isso, não tem problema. O que eu agradeço muito, mas agora já ficou a dívida, né? Eu tenho que ver o novo. Agora tem, que ele já deu uma olhadinha lá como são as poltronas novas. Doutor Pablo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. O Instagram dele está passando aqui na sua tela, com essa mão aqui. Está passando aqui na sua tela, deixa eu só conferir, porque de longe eu não consigo ler. É o @dr, doutor, DR de doutor, né? Pablo Canales, para você seguir e fazer perguntas por lá. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo. E amanhã, Cristiano, o que a gente tem? Amanhã a gente está de volta aqui, é Bumerangue, né? Olha, a gente volta amanhã às 2h30 da tarde. A gente falou algumas vezes aqui no programa sobre uma palavra que amanhã vai virar tema. Nós falamos aqui sobre gatilhos. Que gatilho, Cris? Olha, como é bom a gente criar um glossário emocional. Eu aqui, né, eu acredito que eu fui alfabetizado emocionalmente no Entre Família para poder falar desses assuntos e ter uma empatia em todos os conceitos. E uma das coisas, né, que a gente tem que aprender até lidar com
umas questões, são os gatilhos dos outros, mas tem que entender o que é gatilho. Né? Uhum, com certeza. Por que tem certas coisas que parece que ativam um monte de medo? Nossa, eu estava bem, agora eu tô ansioso, agora eu tô com medo, agora eu tô nervoso, enfim. São os gatilhos, né? Eu tô procurando a grua, ela ali olhando pra mim. Ai, dá tchauzinho ali, ó. Cris, eu tô viciada nisso aqui, Eu vi que eu você tá adorei. meio descontrolado. Eu acho que você tinha que, essa felicidade toda, você tinha que acordar com uma grua de manhã. Bom dia! Bom dia! Tá vendo? Ah, graças a Deus, Como é que é o olhando nome do pra mim. esposo? O nome do esposo? Francisco. Ô, Francisco, compra uma grua. Compra uma grua. Pode ser que ela gaste menos no cartão, alguma coisa, né? Ai, que Invista numa absurdo. grua de manhã, pra essa mulher te dar esse bom dia. Bom Ou dia. se vista de grua, Francisco. Se vista de grua, ela vai te amar. Imagina, qual é o teu nome? Francisco Grua. Já pensou, rapaz? Tá aí, ô Francisco. Nunca te pedi Chega, nada. Cristiano. Se fantasia de grua pra ela acordar feliz assim. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.